Você sabia muito bem dos nossos planos desde o começo? Quando Mia viu como estavam cercados, seu rosto ficou sombrio. A força de luta de Varlocks de alto nível, especialmente o de Varlocks como Leylin e Julian, poderia, sem dúvida, comparar-se a magos comuns na fase de cristal. A organização do Bruxo da Serpente de Sangue era a força de elite da família de Freya, e não algo para se brincar. Eles foram na verdade despachados de uma só vez, e até foram conduzidos pela própria Freya, uma feiticeira da fase de cristal. Devido ao poder adicional de suas linhagens, os feiticeiros eram geralmente mais fortes que os magos comuns. Uma vez que eles avançassem para a fase de cristal, eles seriam imediatamente capazes de se comparar ao pico dos magos da fase de cristal. Dado tudo isso, não era de admirar que o rosto de Mia parecesse triste. Todos vocês estão causando estragos perto do território do clã Ouroboros. Como podemos deixar todos vocês irem tão facilmente? Freya usava um traje de caça apertado e parecia extremamente heróica. Claro, isso era apenas se alguém ignorasse o rosto infantil. O roubo do armazém do rio Agiu, o extermínio da família Rolite e o desaparecimento do Conde Oacta. Quem exatamente é o cérebro por trás de tudo isso? Freya olhou para os três magos e uma sensação extrema de perigo a dominou. Subjugar e ordenar três magos cruéis na fase de cristal não era algo que pudesse ser feito por qualquer poder comum. Com a adição da cadeia de eventos que ocorrera recentemente, Freya teve uma má premonição. Só o clã Ouroboros. O grupo de três reis magos de Mia registrou sorrisos de desdém. Cuidado! Para que não! Depois de ver aquele sorriso, as pupilas de Leylin se encolheram, e ele rapidamente deu um lembrete. Asterisco estrondo. Estrondo. Bum. Asterisco. Três outros raios de preto se chocaram com a organização da serpente de sangue como um raio, superando as fortes obstruções antes de chegar ao lado do grupo de Mia. 3. Fase de cristal. Freya rangeu os dentes e pareceu amarga. Mal ela esperava que os oponentes tivessem reforços, o que obviamente significava que eles haviam feito preparações com relação ao plano dela. Ela já estava no limite de sua força atual em subjugar três magos de fase de cristal. Mas agora que havia mais três? Freya sentiu o coração afundar. E agora? Se você não deseja que as elites de sua família morram aqui, então nos liberte agora. A voz de Mia tinha um tom de complacência. Isto não é suficiente. Ele precisa ficar. Os três magos da fase cristalina que apareceram depois apontaram para Leylin. O quê? Por quê? Leylin tocou o nariz dele. O dano que você fez para nós não é leve, e apenas as recompensas do caçador de demônios podem compensar isso. Rio deu uma olhada em Leylin antes de olhar para Freya. Ele não é um bruxo da sua família. Senhorita Freya, presumo que você não queira simplesmente nos tratar como seus inimigos apenas para um membro da sua organização? Leylin revirou os olhos internamente. Seria impossível que a discórdia fosse semeada com táticas tão simples. No entanto, devido ao fato de que interesses pessoais estavam envolvidos, isso poderia trazer mais problemas. Felizmente, Leylin não planejara colocar sua própria segurança nas mãos de outros e já tinha planos de backup. O caçador de demônios? Freya murmurou para si mesma. Ela tinha ouvido falar de como Leylin e alguns outros tinham ofendido aquele Morningstar Magus em particular. Se aqueles fugitivos da fase de cristal estivessem sob as asas do caçador de demônios, seria compreensível. Muitos dos Varlocks pensaram nesse ponto, e depois de ouvir as palavras de Rio, eles olharam para Leylin sob uma luz diferente. Apesar de pertencerem à mesma organização e terem tido algumas interações amigáveis antes, Leylin simplesmente não era suficientemente importante para ofender um mago da Estrela da Manhã sem hesitar. Os magos da Estrela da Manhã no continente central tinham poder e status, e sua dignidade não podia ser infringida levemente. Mesmo que as duas organizações fossem hostis, elas ainda não haviam se desfeito completamente. Como resultado, muitos dos Varlocks pensaram que valeu a pena desistir de Leylin para conseguir o lado bom de Cyril. Alguns Varlocks imediatamente se distanciaram de Leylin. Isso incluía o próprio Juliano que estivera lutando ao seu lado durante todo esse tempo.
O rosto de Freya registrou imediatamente uma mudança. Ela rangeu os dentes enquanto olhava para os numerosos Varlocks de sua família. Leylin é um marquês do nosso clã, nunca vamos entregá-lo. Mestre! Um clamor foi iniciado entre os Varlocks. Do ponto de vista deles, a família não precisava fazer muito por um estranho. Minha decisão é firme. Todos vocês, saiam rapidamente do meu território, senão você vai se arrepender. Freya disse com firmeza. Aquele que vier a se arrepender será você. Mia disse furiosamente, e junto com as 5 figuras atrás dela, virou-se para sair. Espere um minuto. Apenas quando a organização da Serpente de Sangue fez um caminho, uma voz inoportuna soou e fez com que ambas as partes olhassem em volta. Leylin, não faça nada precipitado. A voz de Freya traiu sua ansiedade. Apesar de serem relacionados por linhagem, o clã Ouroboros foi dividido em muitas facções que competiam entre si. Isso era o máximo que ela podia fazer por Leylin. Se ele fosse provocá-lo sem discriminação, Freya não arriscaria o perigo da eliminação de sua família para acompanhá-lo. Ela olhou para as costas de Leylin e mordeu os lábios. O que? Jovem, você tem sorte hoje em poder se esconder debaixo da saia de uma mulher. Da próxima vez, você não terá tanta sorte. Mia ergueu seu martelo gigante e o ameaçou. 3 magos da fase cristalina para a emboscada, e outros 3 como apoio, isso deve ser o limite de sua força. Uma luz azul brilhou nos olhos de Leylin enquanto ele suspirava. Não use o caçador como um fachada, ele não está apto para isso. O que você acabou de dizer? Fúria apareceu nos rostos de alguns dos magos da fase de cristal. O que estou dizendo é que você tem que ficar aqui hoje. Não há como fugir disso, mesmo se você estiver usando o nome de um mago da Estrela da Manhã. O tom de Leylin era leve, mas parecia enfatizar suas palavras. Ao mesmo tempo, um montanhoso poderia irromper instantaneamente de seu corpo. Crystal! Crystal Fase! Há quanto tempo você está? Freya cobriu a boca em choque extremo. Bruxos da serpente gigante Kemoen normalmente dependeriam do acúmulo de tempo para fazer um avanço através de suas linhagens. O próprio avanço de Freya para a fase de cristal na idade dela a considerou um gênio. Mas Leylin? Ele tinha apenas 200 anos, no entanto, já havia ultrapassado o gargalo da fase de cristal. Freya imediatamente pensou na mudança de situação no campo de batalha depois que Leylin revelou sua força. A outra parte tinha um total de 6 Crystal Fase Magie, e o lado de Freya tinha 2 com a adição de Leylin Julian e os outros membros de sua organização poderiam, no máximo, resistir aos ataques de 3 Crystal Fase Magie. No geral, sua força ainda era menor do que a de seus oponentes. É claro que, nesse caso, para outra parte querer causar grandes danos à equipe de Freya, suas chances de sucesso seriam bastante minimizadas. Com a pequena disparidade de força e as apreensões sobre os danos de ambos os lados, as ameaças comuns não teriam nenhum efeito. Eu vou lidar com esses 3 magos cristalinos. Você pode acertar as restantes, certo? Leylin havia desfeito a simulação do feitiço de transfiguração, e liberou toda a sua força sem nenhum escrúpulo quando apontou para o grupo inicial de 3 de Mia. Sem problemas. Com a força Crystal Fase de Freya e a adição de Julian e o apoio da Bland Serpent Varlock Organization, aniquilar os 3 magos não seria um problema. Seria apenas uma questão de tempo. Mas, você tem certeza de que está à altura? Freya olhou para Leylin, e em seus olhos havia uma preocupação que ela não conseguia esconder. Afinal, os inimigos também eram da fase de Cristal Magie. Haha! Não se preocupe. Leylin riu, e numerosas chamas negras dispararam como flechas quando prenderam Mia, Ryu e Fen. Ele realmente queria, em um movimento, lidar com 3 magos que eram semelhantes em força a ele juntos. Eu vou conceder o seu desejo de morte. Legal, meu martelo sedento de sangue não tem o choro espiritual de um mago da fase de cristal. Mia sorriu friamente enquanto corria para a frente com o martelo de metal. Asterisco Ban. Asterisco martelo pesado ondulou com quantidades aterrorizantes de energia, criando uma enorme cratera no chão. Uma moça que usa apenas força bruta.
Por acaso eu detesto seres como esses ultimamente. A silhueta de Leylin ficou translúcida, emitindo um brilho que rapidamente apareceu diante de Mia. Eu não suporto você, mas é um pedaço de bolo para subjugar você. Os olhos de Leylin registraram frieza. Um raio preto apareceu lentamente de suas mãos. Fatality Step. O raio negro da morte atravessou o martelo e os feitiços defensivos inatos, atirando na testa de Mia como um relâmpago negro. WH quando saiu, trouxe consigo uma grande quantidade de sangue, bem como matéria cerebral. Asterisco Bang. Asterisco não foi até que o cadáver de Mia caiu no chão que Ryu e Fen reagiram a ele. O que eles viram? A famosa Mia, que era conhecida por seu martelo, alguém no auge da fase de cristal, morreu nas mãos de seu oponente. Os dois nem sequer duelaram por alguns segundos. Será que ele já avançou para o reino da Estrela da Manhã? De repente, uma ideia que chocou os dois apareceu dentro de seus pensamentos, o que instantaneamente fez com que seus membros se tornassem mais frios. O próprio Leylin não esperava que os efeitos do ataque repentino fossem tão bem-sucedidos também. Inicialmente, ele já havia atingido o nível de um magus da terceira fase hidráulica e, com sua força sanguínea amadurecida até certo ponto, ele conseguirá atingir prematuramente seus limites agora, junto com a ajuda da espinha dorsal de Lamia. Atualmente, ele não apenas possuía uma força espiritual aterradora, mas suas outras credenciais ultrapassaram em muito a dos magos comuns da fase de cristal por uma margem enorme. Esta força aterrorizante teve o apoio do poderoso feitiço feito sob medida para ele pela dica do AI Chip Fatality. Todos os fatores haviam se reunido e, talvez com a ajuda da complacência de Mia, ele conseguirá alcançar tal sucesso. Até mesmo o próprio Leylin ficou grato por esse golpe de sorte que chegou bem a tempo. Parece que tenho alguns adversários no reino da Estrela da Manhã atualmente. Leylin olhou para o local que se aquietou instantaneamente e soltou um suspiro de alívio. O que você está olhando? Freya ficou distraída por um curto período antes de imediatamente ordenar a reunião dos feiticeiros da Serpente de Sangue. A terrível explosão de Leylin permitiu que ela visse a esperança de subjugar e aniquilar os oponentes aqui. O pensamento de sua humilhação anterior parecia ter desencadeado o aventureiro nela.